Muito bem. Dando sequência, pessoal, ao nosso segundo ciclo de palestras e mostra tecnológica, a gente pede, por gentileza, que o Rodrigo Naime, que é da área de desenvolvimento de mercado da Errara, né, faça a sua apresentação, tá? O Rodrigo tem muita experiência nessa área, tá? Já está há muitos anos na Errara e já deu grandes apresentações para nós em treinamentos técnicos comerciais, né, da Coplacana, em parceria com a Errara. Então, Rodrigo, agradeço a sua presença aqui. Em nome da Coplacana, o nosso muito obrigado a você e a Errara também, a empresa, transmita para nós os nossos agradecimentos, tá? A Errara, por nos apoiar, não só nesse evento de hoje, mas em outros tantos eventos que vocês estão sempre junto com a gente, tá? E o Rodrigo, ele vai falar sobre a eficácia das ferramentas Yamato, Falcon e Ritmo no manejo de plantas daninhas e seus benefícios. Tá, Rodrigo, a palavra está com você, tá? Pode pegar, por favor, na cadeira ali. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Eu falei boa tarde sem microfone, só para fazer um teste. Eu brinco na minha família e eu já nasci com a voz microfonada. Então, às vezes, o microfone pode exagerar o som. Mas eu estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui, porque, além de estar num público do agro, estar na Coplacana, além disso, eu estou na minha terra. Então, é sempre motivo de orgulho isso. Eu quero dizer para vocês que nós acreditamos que o Brasil é a alternativa mais viável para alimentar o mundo nesses últimos grandes desafios. E por isso nós, da Errara, empregamos toda a nossa dedicação para fazer e cumprir essa missão tão nobre. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, alimentar o mundo. E é claro que alimentar o mundo passa por produtividade. E esse é um grande desafio para todos nós, a produtividade. E a produtividade, ela depende de alguns fatores, né? Não quero elencar todos, não é nem o objetivo da palestra, mas está incluído no que nós vamos conversar aqui. Produtividade passa por inovação. Nós precisamos cada vez mais ferramentas novas e mais eficientes. Nós precisamos, como engenheiros, engenhar sistemas mais eficientes que garantam, que assegurem a nossa competitividade no cenário internacional. Não basta produzir bastante, tem que produzir bastante e melhor do que todo mundo, com menor custo. Esse é o nosso desafio. E nós temos que fazer isso acontecer entre os agricultores, de um modo geral, né? Nós temos uma missão na Errara, contribuir para que a produtividade da agricultura continue a alimentar e mover o mundo. As duas coisas, passa por produtividade. Mas, além da inovação, a inovação traz as ferramentas. Variedades, traz fertilizantes, traz produtos químicos, traz produtos biológicos, nós vimos aqui. São boas ferramentas, ferramentas são muito importantes. Essencial para fazer uma boa produção é ter a boa ferramenta. Mas a ferramenta não faz nada sozinha. Eu vou falar de herbicidas, e se você guardar os herbicidas lá no depósito, eles não resolvem o problema do mato. Eles precisam ser aplicados, e mais, né? Precisam ser aplicados adequadamente, no momento certo, dentro de um manejo certo. E eis aí o papel nosso, que é o segundo ponto que eu queria falar da produtividade. O primeiro eu falei que é a inovação, o segundo é nós fazermos com que esse conhecimento de como usar e como obter o máximo daquele recurso tão caro seja obtido por todos. Esse é um compromisso nosso, Errara, nosso, Coplacana, eu me sinto parte dela também. Também sou um cooperado da Coplacana. Esse é o compromisso nosso. Nós temos que fazer funcionar. Nós temos que fazer dar lucro. Não basta vender. Vender é fácil. Precisa vender e fazer funcionar lá e dar lucro. Porque quando dá lucro, aí o bolo fica grande, reparte com todo mundo pode comemorar e celebrar. Então, temos um grande desafio. Eu vou falar de ferramentas aqui para vocês, mas eu quis fazer essa introdução, porque as ferramentas não trabalham sozinho, e nós precisamos saber trabalhar com elas. Eu espero contribuir um pouquinho hoje sobre essas ferramentas de manejo de mato.
Toda escolha que nós fazemos, toda escolha que você faz, ela implica numa renúncia. Você escolheu A, tem que rejeitar o B. Sempre é assim, toda escolha que a gente faz. Então, por exemplo, eu vejo, é muito comum, infelizmente é muito comum, em várias áreas de produção de soja e de grãos de um modo geral, milho também. O produtor fala, eu não vou fazer dessecação. Eu não vou fazer um manejo de inverno, gasta dinheiro. Eu passo uma grade e mando ver, planto, depois que eu plantei, eu planto a soja, aplico glifosato, a soja é tolerante mesmo e tá beleza. E cada vez mais, a cada ano que passa, a gente multiplica amargoso, multiplica buva, multiplica pé de galinha, e depois fala, o produto não presta mais. Não é que o produto não presta mais, é que a gente fez uma escolha. E nós renunciamos daí uma redução de banco de sementes na área. Né? Renunciamos um controle do que estava verde lá, que precisava matar. Não tinha como matar. O único momento de matar o que está verde é na dessecação. Se eu não faço uma boa dessecação, já era. Então, isso é manejo de mato, tem uma série de implicâncias. E nós temos o compromisso de fazer o nosso melhor. Né? Toda escolha vai implicar numa renúncia. Cuidado com as escolhas que você faz, porque você pode estar renunciando a uma coisa muito importante. Esse cenário aqui, esse gráfico é do Dr. Marcelo Nicolai, eu emprestei dele aqui esse slide, porque ele ilustra para a gente as principais plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar. Estão aí elencadas e a altura da coluna é também a importância daquela planta daninha. Então a gente começa aqui com o colonião, a braquiária, o colchão, né, a digitária. Aí na digitária, aí no colchão, está o amargoso também, que é digitária insulares. Né? As cordas de viola, a grama, e vai embora. Olha lá as folhas largas ali, né? A gente tem aqui as folhas largas, importantes, a mucuna, a bucha, plantas que têm grande importância, a corda está aqui, né? A corda está aqui. Plantas que têm grande importância na cana, e a gente precisa saber como controlar e o momento certo de controlar. Mas sempre, em cana-de-açúcar, que é uma gramínea, a prioridade, que precisa ser muito bem feita, são as gramíneas aqui. Ó. Não dá para eu começar um canavial novo e ter escape de braquiária, colonião ou colchão. Se eu comecei assim, um plantio, eu já comecei mal, já estou perdendo dinheiro, e o pior é que essa perda vai ser para o resto dos 4, 5 anos do ciclo que eu vou trabalhar. Então, veja a importância de uma boa dessecação, de um PPI, se for o caso, né? E de um bom pós-plantio, né? Um bom herbicida pré-emergente. Mas a ferramenta não faz milagre. Queria eu ter uma ferramenta milagrosa, mas não tenho. Todas elas, nós temos hoje excelentes herbicidas. Eu estive na Austrália esse ano, e eu quero dizer, nós brasileiros somos felizes, viu? Porque eu estive lá na Austrália, e eles quase não têm opção para manejar mato lá. Eles manejam mato na cana com paraquat, aplica paraquat em cima da cana. Aí eu falo, mas depois rebrota, não tem problema, dá uma sapecada. Eu falei, mas por que você usa? Porque não tem outra opção. Né? Não tem quase opção em cana-de-açúcar lá. Nós temos um monte de produto. Tem os meus colegas aí das outras empresas que estão aí com um monte de produto também. E olha, eu ouso dizer, eu trabalho na Errara, vivo de venda, mas nós precisamos de todas as empresas e todas as ferramentas. Precisamos fazer manejo com essas ferramentas. E assim a gente vai ganhar dinheiro. E se você ganhar dinheiro, todo mundo vai ficar bem e vai ganhar também. Né? Aí eu coloquei aqui nesse slide, né, em cima das coluninhas, de fato essa ferramenta Falcon, Yamato e Ritmo é a nossa plataforma. A gente tem uma plataforma herbicida. Né? Começamos com o flumioxazin, o Flumizin, e depois evoluiu para essa plataforma. Essa plataforma começou com o Falcon, né, o Falcon. Ele é uma mistura de alta tecnologia com um herbicida graminicida, que é o nosso Yamato, mais o Flumizin. Ele é a ferramenta mais versátil para você trabalhar em termos de espectro de ação, porque ele vai pegar tanto gramínea quanto folha larga. Aí nós temos o Yamato isolado. Por que tem o Yamato isolado? Porque tem situações que o Yamato mais Flumizin não são suficientes. Por exemplo, uma área que tem tiririca. Não dá para controlar com Falcon. Preciso de uma outra ferramenta junto, preciso de um sulfentrazone. Então, a gente precisa ter o Yamato isolado. Aí, por isso ele foi criado. Ele está presente, o Yamato isolado. Né? Aqui, assim, o símbolo dele. Aqui. E
temos o ritmo é o nosso produto para a época seca, né? É uma ferramenta para a época seca. Além disso, nós temos aqui o Eject. O Eject é o nosso sulfentrazone. Então, essa é a plataforma herbicida que eu vim apresentar para vocês, são as ferramentas. E eu vou tentar posicionar para vocês o mais claro possível como a gente pode manejar com essas ferramentas, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, nós temos versatilidade com essa plataforma, dá para trabalhar no MPB, principalmente o Yamato aqui é bastante seletivo, dá para trabalhar em cana-planta, né, e em cana-soca, né? Quando a gente fala dessa plataforma, uma das principais características dela, né, para o manejo de plantas daninhas, é a seletividade. É o principal ponto aqui, está no centro do slide. Seletividade é o principal ponto característico. O Yamato, ele é totalmente seletivo à cana-de-açúcar, né? Não é só uma seletividade de posição, ele é seletivo à cana-de-açúcar. Ele é um inibidor de ácidos graxos de cadeia muito longa. E esses ácidos graxos de cadeia muito longa, eles fazem a elongação, ou eles esticam a célula no momento da germinação, no momento da emergência do solo. Eles têm um papel muito importante. Só que esse papel muito importante é no período da germinação. Cana não vai germinar, porque a gente não planta semente, a gente planta a muda, ela brota. Então, esse momento não vai acontecer. Então, ele é totalmente seletivo à cultura da cana-de-açúcar, o Yamato. O Flumizin, que está no Yamato, o Flumizin, ele tem uma seletividade de posição, dada a sua baixa solubilidade. Se for aplicado no solo, antes da cana brotar, não vai ter problema, não vai afetar, também é seletivo, né? Então, a seletividade é o principal ponto dele. Eu quero apresentar alguns resultados para vocês localizarem como ele funciona. Olha aqui. Eu trouxe algumas doses, até não são usuais, a gente não trabalha o Yamato A300, mas eu estou colocando aqui para mostrar o que é o produto. Aqui nós estamos falando de controle de digitária, de colchão. Está vendo? Olha aqui, ele sozinho, A300, ele tem excelência de controle. Estou comparando com clomazone e sulfentrazone no padrão, está vendo? Excelente controle aqui. Quando eu faço uma mistura dele com o sulfentrazone, então, fala, para que fazer a mistura? Fazer a mistura porque não tem só colchão na área. Tem corda de viola, tem tiririca. Então, preciso fazer a mistura, né? Olha, aqui numa outra situação, em Brachiária decumbens. Você fala, não precisa fazer a mistura. É porque essas são as plantazinhas que são foco de controle do Yamato. Tá? Ó, o colonião é foco de controle. Agora, quando a gente chega na corda de viola, tá vendo? Aí faltou aqui, né? Faltou aqui, mas quando eu misturei ele com o sulfentrazone, ele entregou o resultado. Note que ele não é zero para a folha larga. Ele teve um controle aqui, mas é um controle insuficiente. Então precisa da mistura, né? Por isso nós temos as duas ferramentas. O Yamato, que eu vou precisar fazer uma mistura com ele. E a principal opção de mistura com ele é o sulfentrazone, mas tem também o diclosulan, né? É uma outra opção, o produto Coact, é uma ótima opção também para misturar com ele. Então, o posicionamento é assim, nós trabalhamos com o Yamato nas doses de 0,3 a 0,4, associado sempre a um outro produto, pode ser o Eject, que é a nossa recomendação. Ele pode entrar na cana-planta de ano ou de ano e meio, pode entrar no quebra-lombo, ele vai entregar muito bem. Os outros depois eu vou falar sobre eles, né? Eu quero mostrar os resultados para vocês dessa safra, desse ano. Está fresquinho aqui. Então, nós trabalhamos com esses tratamentos, vocês estão vendo, eram 6 tratamentos, né? A testemunha e mais 5 tratamentos. O Falcon, na dose de 750. Eu quero que você conheça o que é o Falcon e o que é o Yamato misturado. Então, aqui é o Falcon a 750, o Falcon a 1 litro, é a dose principal que nós recomendamos para os solos com argila acima de 25%. Né? O Yamato com o sulfentrazone, aqui com Eject, e comparamos com o padrão. Veja que no controle de Brachiária decumbens, o Falcon não deixou nada a desejar. Mesmo na menor dose, ele entregou um ótimo resultado. Olha, a cobertura, a testemunha aos 90 dias era de 36%, a cobertura da área de mato. Só para você ver que tinha uma pressão. A gente semeia a braquiária nisso para fazer o controle. Aqui são as instituições, os pesquisadores que fizeram o desenvolvimento desses trabalhos. Estou falando de uma média de 12 trabalhos aqui que vocês estão vendo. Tá?
Olha para a digitária, é a mesma situação, os mesmos 12 trabalhos, só que agora o alvo é digitária. Né? Aí não precisa nem falar. Né? Eu diria para vocês que hoje, em matéria de controle de colchão, os digitaricidas, nós estamos muito bem preparados no mercado, com bons produtos mesmo. E o Falcon e o Yamato são essas opções. Aqui no controle de colonião, então eu quero destacar que essa é uma plantaria importante. Muitas vezes, ou algumas vezes, eu já recebi chamado de agricultor, falando, olha, eu apliquei o Falcon, ou eu apliquei o Yamato, e no tempo do Flumizinho também tinha, eu apliquei o Flumizinho e escapou digitária, escapou o capim-colchão, puxa vida. Eu costumava dizer assim, olha, e ainda digo, né? Falo, olha, se escapou capim-colchão, ou o senhor não aplicou, né? Ou essa planta já tinha nascido quando aplicou. Porque é impossível uma planta de digitária escapar ao controle desses produtos. Ele é super sensível ao controle, é super sensível a essas moléculas. A questão é que muitas vezes nós temos germinação branca. Sabe o que é germinação branca? É o seguinte, a planta daninha já germinou, a semente dela já germinou. Só que não saiu, não emergiu do solo. Então você não está vendo. Aí, nenhum herbicida pré-emergente vai ter ação mais sobre essa semente. Por que que não vai? Porque ela já absorveu tudo que ela tinha que absorver do solo para germinar. Então, ela não vai absorver mais o herbicida. Já absorveu antes de você aplicar. E aí, a gente não consegue controlar. Então, o que fazer, né? O que fazer? Germinação branca vai acontecer quando tiver umidade. Se tem umidade, vai ter germinação branca. Então, por exemplo, um plantio que eu fiz e atrasei a aplicação do pré-emergente. E aí, você vai precisar, nesse caso, associar ao pré-emergente um produto pós-inicial. Pode ser uma ametrina, por exemplo, que a gente trabalha, pode ser uma atrazina. Tem as opções aí do mercado. Né? Então, isso é necessário. Mas, se não, digitária e colonião não pode escapar quando se aplicar Falcon. Mesmo na menor dose. Olha o controle que ele tem. Né? Excelente controle. Aqui na corda de viola, tá vendo? Por que então trabalhar com 1 litro se de 750 ml entrega? Veja aqui, quando eu falo de corda de viola, a dose cheia é fundamental. Né? Então, essa dose mais baixa a gente vai considerar quando? Quando eu tenho uma época bem úmida, uma soca úmida, por exemplo, que a cana vai fechar mais rápido, ou um solo bem arenoso, ou eu não tenho pressão de corda de viola, então dá para trabalhar com a dose mais baixa. Caso contrário, não. Caso contrário, tem que ser 1 litro. Não economize aí, porque é onde a gente perde. Aqui é uma área de MPB, vocês estão vendo com 15 dias após, né, a aplicação. Então, foi transplantado a muda e aplicado, aqui foi aplicado Falcon. Está aqui o Falcon a 1 litro. A gente vê a área como está. Quando aplicou, foi imediatamente após o transplantio, as folhas da muda estavam cortadas. Lembra que eu falei que Flumizin tem uma seletividade de posição. Se não tiver folha lá, não pegar na folha, não vai dar fito. Mas se pegar na folha, vai. É uma seletividade de posição. Né? O Yamato poderia, sim, aplicar em cima, que não teria problema nenhum. Aqui com 30 dias, a mesma área. Né? E aqui com 60 dias, a mesma área. Né? Então, note que quando você trabalha com um herbicida de alta solubilidade na mistura, ou os dois de alta solubilidade, pode percolar mais e gramíneas escaparem. É o que a gente vê aqui. Né? Aqui em cana-soca, controle de Falcon. Então, finalizando o Falcon, é uma inovação, uma nova tecnologia que tem um amplo espectro de ação. Dá para trabalhar para folha larga e folha estreita. Né? Dá para trabalhar no MPB, dá para trabalhar no pós-plantio, no quebra-lombo, ele vai entrar. É altamente seletivo, flexível para trabalhar e tem alta eficácia nas principais plantas daninhas. Para a gente terminar essa apresentação, meu tempo está quase esgotado, eu quero falar um pouquinho do ritmo. O ritmo foi um desenvolvimento que a Errara fez de uma mistura de piroxas de Yamato com amicarbazone. Por quê? Porque nós temos, no período seco, nós temos alguns desafios de controlar. O período de transição, maio, junho, julho. Esse é um período de transição que é um desafio para os herbicidas pré-emergentes. Então, a gente desenvolveu essa formulação especial. Agora, veja aqui. Essa curva que a gente está vendo é a curva do Yamato. O que é a curva? É a dinâmica na palha. Nós aplicamos o produto sobre a palha, simulamos uma chuva, que aqui está sendo demonstrado. Esse é um trabalho do professor Caio Carbonari, ó, a quantidade de chuva, e a gente vê o quanto passa a palha. O Yamato é um produto de baixa solubilidade, 3,49 a solubilidade dele. Note que ele passou no máximo 60% aqui, está vendo?
A maior parte dos produtos acontece assim. Então, por exemplo, isoxaflutole, que é um produto de alta solubilidade, ele vai passar um pouquinho mais, em torno de 60% também. Então, muitas vezes a gente perde herbicidas na palha já, né? Essa diferença já está ajustada na dose. Por isso que nós trabalhamos as doses que eu tenho mostrado para vocês. Já está ajustado. Essa é a curva do flumizinho, a linha pontilhada. Ó. É um pouquinho menos... O Yamato vai mais rápido, né? Essa aqui é a linha do isoxaflutole. Está vendo? E, por último, essa é a linha de um produto de altíssima solubilidade, que é a hexazinona. Mesmo assim, mesmo a hexazinona, o máximo que ela chegou é 80%. Né? O resto ficou retido na palha. A gente fez um trabalho para o ritmo que eu estou falando. Então, trabalhamos o ritmo e fizemos uma mistura de tanque, uma mistura de fazenda. Né? O ritmo é uma mistura pronta, tem tecnologia nessa fórmula. E essa tecnologia é para poder combinar os dois ingredientes ativos que são adversos um ao outro. Um é lipofílico, o outro é hidrofílico. Então, a gente trabalhou isso aqui e a mistura de tanque, né, do Yamato com o magneto, que é piroxasulfônico com amicarbazone. Olha que coisa interessante. Vamos olhar primeiro as duas linhas de cima, depois a gente vai olhar de baixo. A primeira linha, a gente está vendo o ritmo, a gente vai ver amicarbazone. Quanto de amicarbazone passou a palha? E aqui embaixo a gente está vendo aquela mistura de tanque feito na fazenda, quanto de amicarbazone passou a palha. Tá? Repare que eu tenho um ganho de cerca de 10% só por causa da formulação. E isso é estatisticamente diferente, inclusive. Né? Então, esse é um ponto importante. No piroxasulfone, da mesma forma, eu ganho de cerca de 10%. Mais do que isso. Por ele estar na fórmula com a amicarbazone, eu cheguei agora a 75%, 77% passando a palha. Lembra quando era só Yamato, 60% foi o máximo? Então, uma molécula bem maior, que é de amicarbazone, ela contribuiu para levar o piroxasulfone, o Yamato, para atingir o lugar que precisa estar. O herbicida pré-emergente precisa passar a palha e está no solo, ali na superfície do solo. Então, o Yamato é um produto que nós recomendamos. No ritmo, nós recomendamos ele, inclusive, em época seca. Aqui tem um trabalho, vou mostrar, o trabalho do professor Marcelo Nicolai. Eu quero que vocês vejam aqui, controle de hipomeia. Olha o controle que deu o ritmo, 2,5, 3. Aí você vai falar, hipomeia eu sei, é a amicarbazone que está controlando. É verdade. Né? Quando a gente vai... aqui a produtividade... Pena que eu tinha mais um gráfico aqui, mas já vou mostrar, vai ter ali na frente. Isso aqui foi aplicado, esse ritmo, em quebra-lombo. Então, quando o quebra-lombo seu acontece na época seca, plantios de inverno, você vai ter um quebra-lombo em junho e julho. Aí você pode trabalhar o ritmo em quebra-lombo. É uma excelente ferramenta. Veja que ele não tem nenhum impacto na produtividade. Nenhum impacto. Claro que precisa respeitar a dose, tipo de solo, e que não pode chover. Não posso aplicar o ritmo, fazer um quebra-lombo em janeiro, fevereiro com ele. Aí não. Né? Então, o quebra-lombo, 30 dias após a aplicação, após o tratamento, a gente está vendo a foto. Tá vendo? Aqui é a aplicação, veja que está total seletividade. Aí eu falei que eu queria mostrar alguns resultados, né? É aqui. Aqui na hipomeia, é claro que a amicarbazone está controlando. A gente vê a 2,5 a 3 litros, um excelente controle que ele está dando. Aí a gente vai na digitária. Aqui o amicarbazone não está controlando. Aqui precisa do Yamato, que está na fórmula, que está misturado. Então, eu quero mostrar para você que os dois produtos agem sinergicamente, mesmo no período seco, para ter esse controle. Olha a excelência que deu de controle aqui, de digitária, né, com o ritmo. Então, o ritmo... aqui em merrêmia também, ela é muito bem controlada por amicarbazone, que está no ritmo. Em termos de produtividade, está aqui, olha, comparado com a testemunha, olha o quanto o mato rouba produtividade. Né? Para a gente terminar, que eu estou com o tempo esgotado, me perdoe. Aqui a gente tem o posicionamento dos produtos. Então, o Falcon é uma ferramenta versátil para você trabalhar nas extremidades, está vendo? No início e no final do ano. Né? É claro que eu posso avançar. Isso aqui, eu não trabalhei mês aqui, está vendo que não tem o mês escrito? Porque depende. Depende de quanto de chuva tem. Então, nos períodos mais úmidos, né, eu posso trabalhar tranquilamente com o Falcon, tanto em cana-planta quanto em cana-soca, tanto em quebra-lombo quanto em pós-plantio. Posso trabalhar no MPB, tudo. Quando que eu não vou escolher o Falcon? Quando você tiver tiririca,
porque ele não vai controlar a tiririca, aí você tem que ter sulfentrazone na aplicação. Áreas de tiririca precisa ter. Aí a gente recomenda o Yamato com o eject. Quando você tiver uma pressão muito forte de corda de viola, então também é uma opção de trabalhar com outra ferramenta. Mas se não, quando é gramínea, braquiária, colchão, é colonião, falco é a ferramenta. É prático para você trabalhar, serve para um monte de coisa. E no meio, no período mais seco, né, que também não marquei o mês, porque depende da região. Né? Aqui em Piracicaba, a gente costuma, esse ano, por exemplo, nós tivemos bastante chuva. Ali em junho, em maio, tivemos chuva. Então, a gente tem que analisar isso em função de cada região. Por isso eu não marquei o mês. No período seco, o ritmo é o produto. Aí ele é amplo espectro, bastante completo. E a dose vai variar de 2 a 3 litros. Né? 2,3 é uma dose bem comum trabalhada. Solos mais arenosos, você vai preferir 2 litros. Né? Ali, indo para o IMB, a gente tem bastante solo leve, pouca argila, abaixo de 15% de argila. Às vezes abaixo até de 10%, aí você tem que trabalhar com doses baixas. Né? Isso é um ponto importante. Aqui já falamos, então o ritmo é uma inovação também de amplo espectro de ação, flexível para você trabalhar, versátil, atravessa a palha, tem um excelente comportamento na palha. O ritmo, tanto o amicarbazone que está no ritmo, quanto o Yamato. Altamente seletivo, né? É interessante que muitas vezes a gente fica preocupado. Nossa, o Rodrigo veio lá, falou que um produto à base de amicarbazone é seletivo, né? Aí, então, preciso explicar quando que ele é seletivo. Desde que não tenha água, no momento da aplicação, não pode chover. Né? Aí você não vai ter problema. E a mata é totalmente seletivo. O bom é que ele não vai afetar a folha. Diferente, se eu aplicar o Falcon na folha de cana, vai dar uma fito, que acho que a maioria de vocês já viram, quando aplicou Flumizin, por exemplo. Mas se aplicar o ritmo, não vai dar fito nenhuma. Ele não afeta a folha da cana. O visual ali não tem problema nenhum. Altamente eficaz, eu mostrei vários resultados para vocês. E eu termino aí. Obrigado. Me desculpe por ter excedido um pouco o tempo. Muito obrigado a todos. Fico à disposição para as perguntas depois.